Começando mais uma Live Success. Hoje o papo é com Rick Chambers. Ele que tem o estúdio AR15, trabalha com produção executiva, né? Produção artística no rádio. A gente vai bater um papo com ele. Vamos convidar aqui. Opa! Como é que tá? Tudo bom, Felipe? Tudo bom, Rick? Como é que você tá? Tô chegando bem aí, porque eu tenho que me preocupar, né? Tô conversando com o Rick Chambers, eu tenho que preocupar com áudio, imagem, tudo. Tá contento? Tá contento, tá dando uma osciladinha, mas tá beleza, dá para levar legal. Nada que um pluginzinho não resolva, né? Nada que um hackzinho. É, E é tudo tá certo. Beleza. Eu tô vendo que essa internet hoje tá uma benção, né? Então, vamos torcer para vamos. vamos, vamos tentar assim. Eu vou tentar interromper o menos possível, porque aí não corta o áudio de ninguém. Hoje foi um dia intenso, eu tenho que aproveitar para comentar. Eu cheguei agora lá da Rádio Nova Brasil, onde Uhum. eu acompanhei lá, levando lá o Fernando Rocha, que está estreando na programação da Nova Brasil com um programete Como Ser Leve em um Mundo Pesado, e ele foi lá participar hoje do programa Radar com a Juliana Molino, o Márcio Cruz, e eu voltei voado, cara, e chovendo em São Paulo, falei, cara, eu vim, mas eu peguei um motorista de aplicativo que o cara é Jaspion, o cara Isso faz toda a diferença, né? toda a diferença. Ele costura, chuleia, tricota e borda para fora. O cara veio só e pronto. E chegou Enfim, a tempo. é Então, isso aí. Mas vamos nós, querido. vamos lá. Obrigado por aceitar o convite da gente estar aqui para bater esse papo. Né? Você é uma pessoa que é super conhecida e referência e num assunto que às vezes né, no rádio fica para depois, né, para segundo plano, às vezes a pessoa não dá muita importância e atenção nisso, mas na minha opinião, isso é o que dá a cara da rádio, né? Uhum. Então, a produção executiva é como se fosse com que roupa você vai para a festa, né? Então, você pode, não, beleza, eu sou bonitão, mas você vai todo esculhambado para a festa, mal vestido, então não vai pegar bem. Então, a produção executiva é essa roupa, né? É essa vestimenta que define muito o seu caráter, quem você é, né? Se você é mais introspectivo, se você é mais animado, se você é mais sério. Então, esse papo vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Muito obrigado por aceitar o convite. Tá bom, irmão? Eu que E agradeço. tá certo. Eu não posso começar de outra forma. Eu tenho Uhum. que voltar. Primeiro, você está falando da onde, Henrique? Você está em que lugar do planeta? Vamos lá. Eu estou em Foz do Iguaçu, Paraná, tríplice fronteira, né? Aqui é fronteira com a Argentina, com o Paraguai. Hoje é feriado aqui, porque é aniversário de Foz do Iguaçu. Então, é isso aí. Estamos aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. Que maravilha, rapaz! Você está aí. Então você não tem problema para comprar equipamento, comprar coisa, né? Pô, atravessa uma ponte. É verdade, tem isso daí, mas se eu te contar que eu não compro lá, você acredita? Eu prefiro comprar aqui no Eu, Brasil, porque eu prefiro a eu acredito. eu prefiro a garantia, entendeu? Existe risco, né? Você comprar, porque tem uma cota que você pode passar, que hoje eu acho que é de US$ 500, né? Então, geralmente, as coisas que a gente quer custam mais do que isso. Então, se você decidir pagar o imposto, fica quase o mesmo valor daqui. Se você decidir não pagar o imposto, você está arriscando, porque se te pegarem, você perde, né? E aqui no Brasil, eu compro, eu tenho nota fiscal, eu tenho 1 ano de garantia. Então, assim, eu prefiro. E tem uma coisinha ou outra aqui que eu comprei lá, mas a maioria das coisas, as grandes, eu compro aqui no Brasil.
Afinal de contas, são as suas ferramentas de trabalho, né? Então é uma coisa que tem que ser certinho e levar a sério. Mas eu tive uma vez aí, eu sei que aí é uma esculhambação do caramba. Nego passa de um país para outro para pôr gasolina, aí vai para o outro país para comprar pneu, que pneu é mais barato no outro, aí roupa é no outro. É meio esculhambação isso aí, não é? Não é verdade? É, por isso que eu não gosto de ir lá. Assim, eu, particularmente, Rick, não gosto de ir lá no Paraguai, né? Não sou muito chegado, não. Eu tenho um pouco de Mas vai na. da corrupção, sabe? Igual a gente vê nos seriados, assim. Eu tenho um pouco de receio, eu prefiro não ir. Eu sei que deve E ter gente. uma, e uma, e uma parrilhazinha na Argentina. Ah, não, isso tem que ser. Isso toda vez que vem visita. Maravilha. Ô, Ah, Rick, agora, a tua história no rádio começou em 85 e em 86, numa rádio aí em Foz de Iguaçu. Queria que foi. você contasse um pouquinho como é que foi essa sua trajetória dentro dessa rádio. Como é que você começou e como é que foi a sua. Travou? Ver se Travou? volta. Pronto, voltou. Você quer Voltou. saber minha trajetória, como é que foi aqui nesse primeiro emprego, né? Então, Perfeito. a minha mãe, a minha mãe foi na rádio conversar com o gerente da rádio, falar: eu tenho um filho que adora essa coisa de som, de música, e pediu para arrumar um lugar de eu ser aprendiz ali, né? E o gerente foi muito simpático com ela e liberou. Aí eu fui lá para ser aprendiz de operador no AM, né? Em pouco tempo abriu uma vaga, aí eu entrei como operador do AM e fiquei trabalhando lá nessa rádio. Aí depois eu fui para locutor, operador de gravação, depois eu fui para coordenador artístico, aí depois eu saí da rádio, né? Porque eu sentia que eu queria ir mais longe e ali, tipo, não dava para ir mais longe. Depois só tinha o gerente da rádio e o dono da rádio. Então eram cargos que eu não ia chegar. E foi nessa época que o Emílio veio aqui para Foz do Iguaçu, Emílio Surita, da Jovem Pan. Ele veio com a esposa dele passear aqui em Foz. A gente já se conhecia, não pessoalmente, mas teve alguns contatos por telefone, assim, para fazer vinheta, alguma coisa assim. Bom, ele veio, aí eu fiz toda aquela recepção, né? Ele foi na rádio, eu fui com ele no Paraguai, na Argentina e tudo mais. E ele viu que a rádio não tinha nada, tinha um gravador Akai e um mixer Gradiente no estúdio de gravação, não tinha nada. E mesmo assim, 4.000 dB. é, bem isso. E mesmo assim eu fazia produções, né? E aquilo, ele ficou um pouco impressionado, não com as produções, mas como que eu tirava leite dali, né? Como que eu conseguia, com aquilo ali, fazer alguma coisa. Logo após, ele abriu o estúdio dele em São Paulo, que chamava-se Overnight, tá? Ficava na Moca, junto com o pessoal lá, com os donos da discoteca, da Overnight. Então, era o Emílio, o Paulo Coragem e o pessoal da Overnight. E eles queriam mais alguém lá, porque ia ter dois estúdios, o principal e um outro. Mas eles não queriam ninguém lá de São Paulo. Não queriam ninguém, porque o Emílio e o Paulo Coragem, você conhece eles, não? Tem... Sim, claro. Tá. Quem não conhece? Agora, eu não quero te interromper, não, mas eu quero te explorar muito, porque o Emílio é um cara que é uma referência absurda para vários comunicadores no Brasil, e você teve esse privilégio de trabalhar com ele, né, na produtora, com ele lá. Então eu quero explorar isso. Tá. Mas antes de chegar nisso, também eu quero explorar um detalhezinho que às vezes passa desapercebido, que é a tua passagem pelo rádio, por menor que tenha sido o prazo e o tempo, Uhum.
mas ela foi uma passagem de conquistas ali dentro. Quer dizer, você entrou como um operador e dentro da rádio você foi conquistando teu espaço até chegar a ser coordenador, né? Uhum. E eu queria ouvir de você ao que você atribui isso? Qual foi o que você fez para que você conseguisse, dentro da rádio, conquistar todos esses degraus, subir todos esses degraus e chegar até a coordenação? Aí eu sei que chegou num estágio que era só se você comprasse a rádio do camarada lá, né? Mas como é que você chegou na Tá, direção dessa rádio vamos artística? lá. Assim, deixa eu explicar uma coisa. Numa rádio, num outro centro, seria muito mais difícil, tá? Mas aqui comigo aconteceu da seguinte forma: a rádio era muito simples, o pessoal que trabalhava na rádio era muito simples, e eu tinha referências do pessoal de São Paulo, da Jovem Pan. Não existia rede naquela época, mas eu recebia fitas, sabe, fitas cassete, gravada a programação, ouvia os breaks comerciais. Então eu tinha uma referência diferenciada deles, né? E aí eu sempre trazia, eu sempre, através dessas referências, eu apresentava ideias, eu tentava emplacar alguma coisa, entendeu? Contribuir para vir o Djalma Jorge Show, para cá, lembra que tinha o Djalma Jorge? Era em São I Paulo, love you. para ser vendido para todo o Brasil. E isso daí foi contando. Só que, para mim, virar coordenador, houve uma votação na rádio. Houve uma votação de todo mundo da rádio, e aí eu acho que eram 12 pessoas, teve 2 votos para outras pessoas e 10 para mim. Foi assim que eu consegui o cargo de coordenação lá na rádio, né? Você atribui, então, isso à sua paixão pelo que você estava fazendo, à sua proatividade Uhum. em não esperar e querer fazer mais, pesquisar. Ou seja, você acha que essa foi a fórmula química que fez você chegar onde você chegou ali? 100%. Foi isso daí, entendeu? Então, maravilha, ó. Foi bem isso daí. E, e essa mesma proatividade, essa mesma paixão que chamou a atenção do Emílio, entendeu? Claro, eu tive a Que sorte maravilha. de ir para cá, demorar nessa cidade turística, dele ter vindo para cá, as coisas, o universo conspirou a favor, entendeu? Mas aí ele falou, eu lembro que quando eu já estava lá em São Paulo, e às vezes um dia numa conversa lá, ele falou, pô, quando eu vi o cara, o que ele fazia, cara, tinha um gravador de rolo, sabe? Eu ficava ouvindo as fitas da Jovem Pan de madrugada, eu tinha uma Brasília, entendeu? Aí eu ficava dentro da minha garagem, ouvindo dentro do som do carro a fita, e eu ficava tão assim, louco, que eu ia 3 horas da manhã na rádio, o guarda às vezes não deixava eu entrar, e quando ele deixava eu entrar, eu ia lá para o estúdio, sentava na frente do Akai e falava, o que eu vou fazer aqui? E aí eu gravava, entendeu? E a repetição disso, cada vez eu ia descobrindo alguma coisinha, evoluindo alguma coisinha e apresentando, fazendo. E, ó, pessoal, olha o que eu consegui fazer essa madrugada. Eles, olha que legal, bacana. E foi isso que levou depois na votação eu ter os 10 votos, e isso que fez também o Emílio chamar, né? Foi assim, um presente do universo, de Deus, sabe? Ter conseguido trabalhar com o Emílio, cara. Com o Emílio. Caraca, mas ó, isso aí é fruto do que você acabou de relatar, né? A paixão, a vontade de querer fazer e você pegar um Akai e tentar fazer o que uma emissora num porte de uma de São Paulo faz com
pô, dezenas de equipamentos ali, você no splicezinho, né? Só no AK, splice, eco, papá. Cara, esse é o maior hardware, ou software, ou plugin que existe, que é o talento humano, né? Então, né, você pode ter o melhor equipamento do mundo. Se você não tem talento e não faz com gosto aquilo, você não arranca. E você arrancou do Akai. Você foi para São Paulo já no convite do Emílio? Ele falou, bora para São Paulo. Foi Não, assim? não. Ele veio aqui, passou o final de semana, voltou para lá um tempo depois, não lembro quanto tempo, uns meses, eu acho. Ele abriu a produtora lá com o Paulo, com o pessoal do Overnight, e eles ligaram para mim. Oh, você não quer vir para cá, não? Quero. Nem perguntei para ficar onde, nada. Quero. Você acha que eu vou pensar em onde eu vou ficar? Eu fui. Fui com tudo. E foi espetacular. Eu acho que eu fiquei uns 4 ou 6 meses com eles lá na produtora. Eles aprontavam comigo, cara. Nossa, eles aprontavam. Eu quero saber tudo. Ó, eu não sei se você está vendo aqui, eu estou colocando aqui, ó, o nosso querido Marlon Maier, da Interativa, lá de Recife, ó. O Marlon. Jambers fantástico. Meu querido Marlon, fantástico está a nossa querida Interativa. Eu não sei nem... É você, Rick, que você fez a plástica lá? Também. Para Interativa, eu acho que eu já fiz uns 3 pacotes de vinhetas cantadas já. Maravilha. Ó, quem quiser fazer comentário ou pergunta, clica aí na interrogação, manda, porque aí não fica passando aqueles trequinhos. Fulano entrou, fulano saiu. E oi, papá, coração. Aí fica passando na cabeça do Rick. Ô, Rick. Oi, fala. Eu quero saber uma coisa. Eu quero saber uma coisa aqui. Eu vou te esculhambar, tá? Você não fica bravo comigo, não. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, de verdade? Ricardo. Ricardo, tá. Quem deu esse nome, Rick Jambers? Foi eu mesmo, cara. Não foi Emílio Surita, não? Fala a verdade. Opa, tem 2 etapas. Quando eu saí lá de São Paulo e eu saí de São Paulo trabalhando com o Emílio, eu fui para Londrina trabalhar na Folha FM, tá? E lá, o dono da rádio, nenhum locutor entrava com um nome. Ele sempre ele criava um outro nome artístico, né? Tipo, Ricardo é inaceitável. Aí ele falou, Rick, você vai ser o Rick. Então tá, aí eu entrei como Rick. Foi a primeira vez que eu passei a ser Rick. Isso foi em 1992, 93, uma coisa assim. E o Jambers, o Paulo Coragem, cara, ele é fantástico. Ele inventa as coisas, ele inventa, sabe? O Turu, quem escuta Jovem Pan já ouviu muito Turu. Ele que inventou essa palavra, Turu. Jambers, foi ele que inventou. Ele falava, lá no Overnight tinha um videogame. E o Emílio adorava ficar brincando com o videogame lá, né? Às vezes o Julinho Mazeia lá também ficava brincando com o videogame. E ele chamava o videogame de Videojumbers. Vai, Emílio, pega esse Videojumbers e vamos fazer a chamada aqui, vamos gravar as vinhetas. E aí, eu não sei, tive um insight, falei, putz, vou pegar esse Jumbers, vou juntar com o Rick, vai ficar uma coisa meio internacional, assim, vai chamar atenção. E foi assim, cara, assim, foi isso. E ficou. Porque a sonoridade, pra gente aqui é legal. Para os americanos, não, mas pra gente é legal. E ela tem, queira ou não queira, ela tem um certo cheiro de humor, né? E agora tá explicado o humor. Quem criou aí, porra, esse Videojambers aí, é alguém... Eu chego a imaginar o Emílio falando assim, vou comer sacochovers, né? Eu já pensei assim, deve ser jam, de jam, aí já botaram uma sacanagem no nome, é Jambers. Então é o Rick Jambers. Que maravilha. E como é que foi essa época, Rick, de overnight? O que você fazia ali? Como é que estava a produção ali na overnight? Eu sei que eram produções mais textuais, mais de fala, não era
não era tão cantado, me parece, né? Fazia-se muita chamada. Mas o que foi importante aquele momento ali para você, para o teu crescimento, na Overnight com essa turma aí? Vamos lá. Eles produziam tudo. Eles faziam vinhetas faladas, vinhetas cantadas também, tá? Faziam bastante. E chamadas. A proposta ali era ter uma segunda voz. Então, a princípio, nas chamadas das casas noturnas, das promoções que tinham em São Paulo, assim, o Emílio era a voz principal, mas eu entrava num pedacinho, sabe? Tipo, por exemplo, o Emílio grava lá, a Overnight vai trazer para você. E aí eu entrava, o maior show do ano, entendeu? Eles foram me inserindo aos poucos, né? Tanto que teve uma vez que o Emílio me contou, ele chegou e falou assim, ó, hoje tu tinha perguntou quem era essa voz lá do estúdio. E, nossa, sério? Ele falou, mas fica na sua aí, tá? Ele já cortava já. E aí eu fui trabalhar também na Manchete FM em São Paulo aí nessa época. Mas na Overnight, você fazia essas vozes, mas você fazia também a produção, a edição, não. Produção ou não? Não. Você só via a galera trabalhando ali nessa área? Via a galera trabalhando, gravava, tinha muita coisa que era só comigo também, entendeu? Principalmente para fora, assim, para as rádios de fora, para outros mercados e tal. E uma vez o Lélio, eu acho que é Lélio Teixeira. Conhece o Lélio em São Paulo, não? Sim. O Lélio foi da Energia, né, também, não foi? Ele, nessa época, ele que mandava lá na Manchete FM. E aí ele foi fazer um pacote de vinhetas lá, e aí ele comentou que estava precisando de um locutor. Aí o Emílio falou assim, inclusive vou contar mais uma. Eles me chamavam lá de Jô Soares Cover, tá? Ai, meu Deus do céu. Era Jô Soares. Na época eu tinha 20 e poucos anos, eles falavam que eu parecia com o Jô Soares, e eles só me chamavam de Jô Soares Cover. Aí, tipo, então o Lélio falou, tô precisando de um locutor. Eu falei assim, o Jô aí. Era Jô até, de Jô até. E aí eu fui para lá, fiz um teste, passei, e comecei a trabalhar de folga de finais de semana na Manchete FM. Ela tocava só dance. Paulinho Ribeiro trabalhava lá. Quem mais? Agora eu não lembro, mas tinha mais um que é bem conhecido em São Paulo. E o que aconteceu? Eu fazia 2 horários no sábado e um no domingo. Era bem puxado. Tipo assim, eu entrava às 10 da manhã e ia até às 3 da tarde. Aí vinha outro e fazia 5 horas. Aí eu voltava. E depois no domingo também. Então, no sábado e no domingo eu fazia 3 horários. Caraca. Aí o que aconteceu? Será que você adivinha o que aconteceu? Um dia eu dormi no ar. Você acredita nisso, cara? Eu dormi no ar numa rádio em São Paulo. Era 2 horas. E tocando vinil para ficar aquele barulhinho da agulha no final? E pior que tinha vinil mesmo. O meu horário terminava 2 horas da manhã. Vinha um outro locutor. Eu acho que deu umas 20 para as 2 e eu apaguei. Aí o locutor também não chegou no horário. Ele chegou tipo 2h20. Aí a rádio ficou 40 minutos sem nada, cara. Aí que aconteceu? Caraca. Velho, aconteceu isso. Então, assim, eu tô sendo sincero, tô te contando tudo. Você vai me mandar embora? Vou. E mandou embora. Pô, eu falei assim, eu vou fazer o do honesto aqui, eu vou me entregar, né? Porque aí, o cara fala, não, pô, ele se entregou, né? Vou dar uma chance. Eu fiz isso, foi mal. Vai mandar embora? Vou. Falei, porra! Exatamente. Era melhor ter ficado calado. Ô, Rick, Oi. Vamos imaginar o seguinte aqui, bem didaticamente. Vamos imaginar que tem muita gente aqui que é de rádio, e tem gente que não é de rádio e está ouvindo. Então, bem didaticamente, eu
eu não entendo, não sei o que é plástica do rádio. O que é que você quer dizer com isso? O que um image producer faz? Então, me explica, eu sou um ouvinte de rádio e eu quero saber o que uma pessoa dessa área, qual é a importância dela, o que ela faz. Vamos lá. A plástica de uma rádio consiste nas vinhetas da rádio. Que são as vinhetas? São, né, as gravações falando o nome da rádio, falando o slogan da rádio, falando a frequência e outras informações referentes à rádio, à programação dela. E essas gravações podem ser feitas de uma forma muito bem produzida, ou com efeitos, num quesito de qualidade, ter um som assim extraordinário, coisas que chamem a atenção, que a hora que entre e fale o nome da rádio, desperte a atenção, além de ser muito legal. Então, a plástica da rádio é isso. No entanto, eu quero ressaltar o seguinte: mais importante, muito mais importante do que ter boas vinhetas, é saber usar bem as vinhetas. Porque mesmo vinhetas espetaculares, mal usadas, viram uma bomba. Entendeu? Então, esse é o princípio de tudo. E da onde que vem esse cuidado? Vem no coordenador, sabe? O cara que chega ali e instrui o locutor. Hoje é bem diferente porque está tudo no computador. Mas eu estou falando referente àquela minha época. Então, o coordenador fala assim, ó, ele explica como que é, tal música toca, entra tal vinheta, depois entra tal música, depois entra tal vinheta, aí entra a trilha, você entra desanunciando, depois entra tal vinheta. Não podia ter furo. E se tivesse furo, a bronca era muito forte. Às vezes era mais do que uma bronca, era uma suspensão, entendeu? 2 vezes errar, você podia ser mandado embora da rádio. Então... E isso aí era, muitas das vezes, antigamente, era até uma decisão do locutor qual vinheta ele vai usar. Em muitos casos, né, o locutor é que escolhia o que ia colocar, até mesmo porque era em cartucho, né? Então ele pega lá o cartuchinho, enfia e ele escolhe. Mas numa rádio bem organizada, mesmo os cartuchos, aqui são só vinhetas para mixar músicas. Aqui são só vinhetas para entrada do break comercial. Aqui são só vinhetas para saída do break comercial. Pelo menos tinha esse direcionamento, sabe? Em rádios organizadas. Perfeito. E me fala uma coisa, Rick, você saindo da Overnight, ali você falou, minha praia é essa, eu quero produzir. Foi logo após essa saída? Como é que você, em que momento você falou, eu quero meu estúdio, eu quero produzir, é isso que eu gosto de fazer? Então, isso é uma coisa muito legal que eu quero explicar, contar aqui para você, para quem está assistindo a gente. Quando eu saí, o Emílio montou um estúdio naquela época lindo visualmente, tá? E com só equipamento de ponta. O estúdio que tinha lá na Jovem Pan para gravação não chegava nem aos pés do estúdio que eles montaram ali, tá? Tanto em beleza quanto em projeto. Contrataram um cara super famoso, acho que foi Carlinhos do Tiveller o nome dele. Projetou, era bonito e tinha o melhor do melhor. Tá, quando eu saí de lá, eu tive a oportunidade também, eu me associei com mais 2, 3 sócios que tinham muito capital, de fazer um estúdio com a mesma mesa de som que tinha lá, com o mesmo gravador, que eram caríssimos. Tipo, a mesa custava $10.000, o gravador custava $8.000. Era muito caro, era muito dinheiro. E aí eu montei aqui em Foz do Iguaçu, tá? Essa primeira produtora, o nome dela foi Audiomaster. Agora, olha só que interessante que eu vou te contar. Nessa época, eu tive a oportunidade de montar um estúdio bonito em que eu poderia, inclusive, apresentar, falar assim, Felipe, vem conhecer minha produtora para você ver, para você
ficar assim, uau! E quando eu tive isso, nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Eu tinha uma produtora para mostrar de equipamentos, sabe? De visual, e nunca aconteceu. Hoje, eu gostei muito do texto que você colocou lá com o criativo da nossa live. Você escreveu assim, Rick Jumper já esteve em muitas rádios, mas a sua paixão encontrou no seu estúdio particular. Eu amei isso, cara, porque você está me dando a oportunidade de explicar isso. É isso aí mesmo, estúdio particular. Eu tenho a R15 aqui, na minha casa. Essa daqui é uma sala da minha casa. Mas eu já tive umas 3, 4 vezes, ou até 5 vezes, rádios que eu atendi, rádios grandes, de capitais, que tem os executivos, que tem que andar até de gravata, sabe, tal, de falar, eu quero ir para aí conhecer sua produtora, deve ser sensacional. Aí eu já não tinha mais aquele estúdio bonito. Aí eu já tenho isso aqui. Só que as vinhetas falam tão alto, as produções falam tão alto, que eles imaginam. Um deles falava assim, cara, você deve ter uma coisa extraordinária aí, né? Eu estou querendo ir para aí nesse final de semana. Eu ficava desesperado, né? Porque aí eu ficava com medo de falar assim pro cara, não, essa imagem que você tem é por causa das vinhetas que suprem bastante a sua necessidade, você foi além da sua expectativa, mas a produtora não tem equipamentos e microfones e ultraprocessadores, não tem. Isso hoje está num computador. Tem talentos, entendeu? Tem o meu talento e o talento dos músicos e cantores que trabalham comigo. Mas aí eu ficava com medo de falar isso, porque você vê que o cara estava tão assim, encantado com aquilo, dessa quebra da magia que ele criou, sabe? Do encanto que ele criou. E o ponto interessante é esse. Quando eu tive algo para mostrar, nunca houve esse interesse. Hoje, já aconteceram diversas vezes pessoas de quererem vir aqui conhecer, ou então de falarem, nossa, mas aí você deve ter o Avalon, não sei o quê, não sei o quê, você deve ter o microfone não sei o quê, não sei o quê, porque para fazer essa vinheta só pode isso. E não é aquilo, é paixão, correr atrás, sabe? Prestar atenção no som. Não precisa de tudo isso. É aquilo que a gente falou, né? O maior equipamento é o que está entre a cadeira e a mesa ali, e o computador. Esse é o melhor equipamento. Agora, quando falarem isso, você fala assim, querido, aqui é muito samba enredo para pouca alegoria. O meu negócio é samba enredo, é conteúdo. A alegoria, pô, alegoria não é aqui, querido. Tem outras que tem alegoria, mas não tem samba enredo. Aqui é o samba enredo que é o que vale, é o conteúdo, é a entrega, é o que se produz, o que se faz, é o que importa. Eu quero te fazer uma pergunta, então. Aí veio a nossa querida AR15, né? Que, inclusive, o nome, hein? Capeta de nome, rapaz. Se eu botasse, bota no Google R15, já vem o TCU, sei lá, Polícia Federal atrás de mim, FBI, CIA, porque só vem metralhadora, rapaz. É complicado. Como é que nasceu esse R15 aí? Então, vou te contar isso agora. Você conhece o Arthur, diretor da Rede Clube Brasil? Sim. Então, o Arthur era meu sócio. Na verdade, ele abriu a R15 numa cidade chamada Santo Antônio da Platina, onde ele morava. E aí ele me convidou, era ele mais um, aí ele me convidou para ser sócio deles, entendeu? Mas já tinha a empresa feita e com o nome AR15 e tal. Aí eu fui para lá, a gente se ajuntou, fizemos várias campanhas, o negócio começou a crescer, 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 ser conhecido, fazer vinhetas para diversas capitais e tudo. E ficou o nome AR15, entendeu? Mas é A de Arthur, R de Robson, que era o outro sócio,
E o 15, ele falou que associou, porque era uma coisa forte, igual tinha agência DM9, por exemplo, entendeu? Ele falou que foi essa linha aí. Então, Entendi. eu fiquei, eu deixei, mesmo depois da R15 se tornando só minha, eu deixei o nome porque já estava tudo feito em cima daquele nome, todo mundo já conhecia, as rádios, né, já conheciam aquele nome, preferi deixar. Você estar com a R15, teus estudos em Foz do Iguaçu, é uma pergunta que eu vou fazer que eu já sei a resposta, mas dificulta em alguma coisa o fato de você estar aí no caixa-prego da fronteira? Não. Te traz algum tipo de transtorno? Que nem esse? Eu acho que é até bom, né? Porque inviabiliza do cara falar, eu queria ir conhecer. Eu falei, pode vir, chega aí. Depois do advento da internet, ó, falei bonito agora, hein? Não tem mais, cara. Você pode estar no sítio até se tiver internet, entendeu? Ó, hoje é assim, eu tô aqui em Foz. Meu músico tá em São Paulo. Uma outra cantora tá em Brasília, tá? Eu já tive uma outra cantora em Londrina. E é assim, eu faço Skype com eles, ou Messenger, sabe? Ou WhatsApp, e a gente faz tudo ali, eu explico as guias, né? Como é que é para ser cantado. Cada um canta no seu home studio, manda as vozes, aí mixa e entrega para o cliente esse resultado que você escuta aí no site. É assim que é feito. Caraca, velho. E tô eu achando que você tinha uma cantora paraguaia, uma argentina e uma brasileira aí, e você gravava tudo aí. E sensacional isso, sensacional. Isso é uma química e deve ser um processo criativo maravilhoso. E eu vou entrar no processo criativo agora. Eu, quando uma rádio te liga, e existe a opção de ter um processo criativo, de se criar alguma coisa específica para ele, ou você, a grande maioria, já busca algo que ouviu, conhece e é assim que eu quero? A grande maioria escolhe um dos demos que tem no site, tem um monte de demos no site, ar15.com.br, e aí a gente regrava, tá? As vantagens de fazer assim, que o cara já sabe o que ele vai receber. Não corre o risco de fazer vinheta e falar, putz, cara, mas eu não gostei dessa vinheta. Ele já sabe, entendeu? Só vai personalizado para o nome dele. O custo também deve ser mais viável, né? O valor é bem mais em conta. Mas também existe a opção de fazer exclusivo, inédito e exclusivo. Tem um demo ali no meu site em lançamentos que é da Rádio Mania. Foi feito em dezembro agora. Ele fez exclusivo. Ele fez 4 vinhetas exclusiva. Só dele, só ele tem. Tá ali no site só a título de demonstração, né? Se alguém for, eu quero esse pacote, não, ele não está à venda. Porque ele já foi vendido exclusivo para Mania FM do Rio de Janeiro. Nosso querido João Grandão. Ele mesmo. Um pagodeiro de primeira. O João Grandão é um talento. E escreve que é uma maravilha, né? Ele realmente é um talento. Ô, Rick, Oi. e eu acho até que economicamente também se torna mais viável. Acaba que cai como uma luva e é um sapato do tamanho do pé de várias emissoras, né, em cidades menores, acaba sendo mais viável e ele dá um upgrade na sua vestimenta, no seu produto final que vai ao ar. É muito esse foco até com esses pacotes? Sim, é assim. Eu tenho a visão que eu faço um over delivery, sabe? Tipo, eu entrego muito mais do que eu cobro. E eu acho isso muito legal, porque o retorno que eu tenho cara, superou minhas expectativas,
é muito repetitivo e faz muito bem para a gente, sabe? É muito legal isso. Eu já fiz algumas experiências, não, eu acho que eu estou num nível assim de qualidade que eu tenho que colocar outro valor, outro patamar de preço. Eu já fiz isso daí mais de uma vez. É você fazer e o mercado não aceita. Tá me ouvindo? Voltamos. Eu não sei onde que parou. O mercado não aceitou muito bem esse aumento de valor. Ele não aceita. Porque aí eu tento pegar um outro tipo de cliente, outro tipo de rádio, e essas rádios, elas já têm outro patamar de qualidade, de, de sensação. Qualidade, Querem fazer. qualidade não. Outro patamar de consumo, não de qualidade. Porque eu até acho que, em relação de qualidade, é muito equiparável, né? Eu acho que a grande diferença é que uma é em inglês e outra em português. Está cantada em inglês e português. Mas vamos dar os devidos créditos à produção de Rick Chambers aí. Você tá louco. Eu acho que é mais assim, comprei fora. É muito mais isso. Essa eu comprei, mandei produzir numa produtora americana. É mais o status da coisa do que a entrega em si. Esse status é o lance de, ó, a minha rádio fez lá naquela produtora. Você sabe quanto custa uma vinheta lá? Então, quer dizer, para mim fazer lá, eu tenho que ter muito budget, né? Muito caixa, muito dinheiro. É tipo assim. Mas para o ouvinte, eu acredito que não tenha tanta diferença fazer lá fora ou fazer aqui. Às vezes até fazer lá fora pede, porque pede aquele nosso O cordão gingado embrionário, sabe? O é, gingado, como eles exatamente. falam, o accent, né? Que é o. Fugiu o nome em português, olha só. Porque vem com o sotaque, né? Não fica brasileiro o negócio, né? Vem numa ginga quadrada americana. Então é diferente. Tem coisa que fica legal. Principalmente quando você assume o inglês na história, né? E Que você faz vinheta, você sabe o que hein? eles gostam muito? Eles gostam muito, cara, que você cante inglês nas vinhetas. Do Pará, qual a capital do Pará mesmo? Bom, Belém? Belém, Diário FM de Belém. Aí ele pediu as vinhetas Diário FM e a frequência cantada em inglês, 92.9. E eu fiz, inclusive o demo está lá no site. Tem várias rádios assim que pedem slogans em inglês, sabe? Today's best music, Uhum. diário. Rick, me fala uma coisa. Eu acho assim, o mercado de rádio ele é muito diverso, ele é muito plural, né? A Uhum. gente tem todo tipo de dono de rádio, cada um no entendimento, cada um dá o valor que, né, tem valores diferentes, né? Então, eu acredito que só de dar essa roupagem ser viável economicamente, eu acho que é um bem que faz para a qualidade do rádio, para a gente no Brasil inteiro, que é fantástico. Né? Nada contra com quem faça nos Estados Unidos, que contrate músico e tudo mais. Não, eu acho que você tem que fazer o que você tem condição de fazer, mas faça, porque a importância da tua rádio ter uma assinatura, um DNA, uma característica que é sua, né? A gente vende comercial, nós não vamos vender a nossa rádio, então você tem que ter o mesmo carinho que você tem de um spot de um cliente,
você tem que ter também com a sua vinheta. Quantas rádios já fez Rick Chambers? Perdeu a conta? No Brasil... Acho que deu aqui uma travada. Fala. Deixa eu te explicar uma coisa, uma dificuldade muito grande que tem aqui. Uma coisa que faz muito sucesso são os IDs, que é os pam, 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 tá? Nossa, 80% das rádios querem ID. Mas, assim, eles ainda não entendem exatamente o que significa o ID. Que aquilo ali são as notas, é a melodia que canta o nome da rádio. Então, se o ID faz pam, 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 tem que cantar lá, Rádio Jovem Pan, tá? É a mesma, é um padrão, é o mesmo. Eles não entendem, eles pensam que são coisas... É o fio melódico, né? Sim. Eles acham que é um sinal e a vinheta é cantada. São duas coisas distintas. Então, o cara compra um pacote de vinheta aqui e falou, mas me manda uns IDs aí. Eu falo, cara, mas não é assim. Você vai tocar um sinal lá que não tem nada a ver com a forma como está cantando nas suas vinhetas. Ah, tá. Então, como que faz? A gente pode mudar os IDs, padronizar com a forma que está cantando na sua rádio. E isso vai aumentar aí um pouco o valor. Pronto, acabou a conversa ali. Acabou, cara. O cara já, não, manda o ID diferente mesmo, aquele um que você tem ali, que está parado, que você fez há 5 anos atrás. É uma coisa, assim, cultural isso. Mas você acha que isso, com tantos anos de estrada, isso não melhorou esse entendimento ou não? Continua ainda... Continua. 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 Às vezes eu faço vendas assim, o cara escolher 3 pacotes lá no site, cada um tem um tipo de ID diferente. Ele compra os 3, entendeu? Quer dizer, você vê, a rádio fica sem identidade. Eu tento explicar, mas não quer saber. Samba do crioulo doido. E eu gostaria de reforçar aqui o seguinte: a gente ama o que a gente faz, a gente ama o meio, o rádio, ele é apaixonante. E de tempos em tempos a gente ouve, o rádio vai acabar, não sei o quê, para essas baboseiras do caramba, mas a gente vê a deteriorização do rádio no investimento publicitário. E eu não tenho a menor dúvida que tudo isso, a culpa é nossa do rádio, né? Nós temos que nos qualificar, nós temos que entender o que é o nosso meio para a gente valorizar ele. Você sabe, eu vejo isso, minha opinião, que isso é tão cultural. Por exemplo, quando você ouve os demos das produtoras internacionais, as vinhetas tocam completas, não tem nenhuma assinatura, não tem nenhum bip, não tem nada. Só no final do demo entra lá o nome da produtora. Tá? Ninguém vai roubar. Aqui, numa vinheta, eu tenho que colocar 3 carimbos. Sabe? Cada vez que canta o nome da rádio, se for um nome ainda tipo clube, nativa, cidade, difusora, esses nomes que tem várias rádios, sabe? Você tem que carimbar tudo. Eu acho que quando os gringos escutam, eles falam, nossa, o ego desse pessoal deve ser infinito, né? Porque sai mais assinatura no demo, carimbos falando o nome da empresa deles do que a vinheta em si. E, cara, eles pegam mesmo, tá? Aí você alivia e fala, não preciso colocar 3 carimbos numa vinheta de 10 segundos. Eles pegam. Precisa. Eles pegam. Eles pegam. E se deixar... Eles pegam, editam e colocam no ar. E se deixar, ele muda o nome da rádio, porque a vinheta que ele pirateou fala outro nome. Ele fala, não tem problema não. Mas tá falando clube, não tem problema, põe clube. No final fala 99. É 99. Eu tô com minha cadela aqui louca. Alô, produção, segura o bicho. Ô, Rick, eu te fiz uma pergunta antes, acho que deu o bololô aqui, você não ouviu. Qual foi? Primeiro,
Você tem tudo que você já fez, você tem um arquivo disso, tem guardado tudo isso que você já fez? Sim, tenho. Você é um caboclo organizado, né? Semi-organizado, mas semi-organizado já significa muita coisa. E você tem noção, ideia de quantas emissoras já usufruíram do seu trampo? Se eu olhar um mapa de calor no mapa do Brasil, tem algum canto do nosso país que não tem um carimbo da R15? Existe? Eu nunca fiz vinheta para Porto Alegre, nunca. Nenhuma rádio de Porto Alegre. Deve ter umas 3 ou 4 capitais do Brasil que eu nunca entrei, nunca fiz vinheta para nenhuma rádio. As outras todas eu fiz, tá? E eu já fiz ao longo desses quase 30 anos aí, deve estar entre 700 e 800 rádios. Caraca. Por aí. E Vinhetas, vem cá. 30 mil eu devo ter feito. Isso é tudo uma conta que eu faço meio aproximada, assim, levando em consideração, cada vez que uma rádio compra uma vinheta, vai 10 vinhetas, 50 versões, uma coisa assim. E aí eu tiro uma base, tá? Em torno de umas 30 mil vinhetas já. E você irrequieto assim, em pesquisar, ouvir coisa lá fora e tudo mais, para poder desenvolver esses seus pacotes, eu imagino que você deva sempre estar lançando um pacote novo, né? Até para não ficar saturado a coisa, né? Você é muito irrequieto nisso, nessa pesquisa? Você ouve coisas assim? Bastante. Bastante. O que é referência para o Rick? São outras produtoras de fora? São rádios? Aonde é a tua fonte? Não, tem algumas rádios, tá? Que, por exemplo, a Rádio Tupi do Rio, que tem um formato bem diferente, bem popular e bem diferente do que todas as produtoras fazem. Ela me dá um norte para determinados clientes que eu tenho que gostam desse perfil, entendeu? Para essas vinhetas tipo internacionais, com IDs e efeitos e trilhas pesadas, com grave e tal, aí eu escuto algumas produtoras da Europa, né? E tem aquelas tipo, as europeias são melhores que as americanas? Não, cara. Na minha opinião, Rick, acho que a melhor produtora que existe é Real World. Tá? Essa é Real World. minha opinião. E a que eu mais gosto na Europa é a Pure Jingles. A Pure. Então, Real World e Pure são as... Eu cheguei a fazer, não sei nem se existe mais, cheguei a fazer umas vinhetas na Jam. Não era isso? Jam. Mas eu recebi umas vinhetas que era assim, a rádio era 98, era assim, 98, falei, como assim, filha? Puta, um sotaque louco, eu falei, a vinheta é linda, mas pô, quem tá cantando não sabe falar português. Eu vi Aí foi difícil. Um comentário igual o seu, também do Paulo Pisani, lá do Sistema Clube de Comunicação. Ele mandou fazer na Jam mesmo as vinhetas para Melody, uma das rádios do grupo, e aí veio assim, a rádio dos grandes momentos. Aí ele falou, cara, mais, né? Assim, por favor. Ele aprendeu assim, que não dá para colocar slogan, mas a coisa evoluiu, tá? Agora eles pegam brasileiros nativos, cantores, e cantam, fazem a guia, entendeu? E aí os cantores oficiais colam naquelas guias. Aí fica bem próximo do brasileiro. Eu também faço vinheta em Portugal, que da mesma forma. O cara de lá manda a pronúncia, os meus cantores aqui
colam na pronúncia, nos mínimos detalhes e manda. O cara lá de Portugal falou, olha, é a melhor pronúncia do português de Portugal de todos os lugares que eu já mandei fazer vinhetas. É só começar com hora pois. Ora pois, é radiocidade. É só mandar isso aí que tá tudo certo. Agora, gozado, porque os portugueses gostam do português brasileiro, né? Eles gostam do nosso sotaque, né? Tem rádios lá feitas por brasileiros, né? Que fizeram muito sucesso porque o português gosta de ouvir. O mercado hoje de rádio web, né, que pipocou, é um filão para a R15? E eu peguei ele com tudo, cara. Eu fui, não é bobo não, hein? Sabe? Não, mas assim, é só uma questão. Eu falei assim, cara, olha os motoristas de táxi brigando e o Uber vindo e tomando conta. É a mesma coisa. As outras produtoras falavam, não abaixa o meu preço, é o mesmo trabalho, é o mesmo custo, é o mesmo... E eu resolvi fazer um preço diferenciado para a web rádio. Porque uma web, às vezes, é só uma paixão a web rádio. É um cara que trabalhava na rádio, que tem uma paixão de ter a rádio dele. E aí, sabe, ele não tem condição de comprar um pacote de vinhetas, ou pesa muito no orçamento, mas ele dá para ele fazer algumas. E aí eu fiz uma coisa bem viável. E aí comecei a vender vinheta para web rádio, assim, de chover. Entendeu? Que maravilha! E é um mercado crescente, né? Isso não vai parar, né? Uhum. Só fica aquela loucura que o web... Eu acho que você vai ficar... Você está caçando aí um problemão para você, porque web rádio você ouve em qualquer lugar do planeta. Então... Não existe exclusividade. Pois é, eu vou começar a ouvir o web rádio, só tem vinheta do Rick Chambers aí, porque eu vou conseguir ouvir todas. Não é assim. Você está ferrado, criado. Tu vai ter que fazer pacote, vai ter que toda semana ter um pacote novo. Vai ter que fazer que nem pão de queijo isso aí. Pode preparar, viu? É que chegar nesse nível aí, eu faço pacotes assim, do tanto que precisar, mas não está nesse nível, não. Querido, talento é brincadeira. Ô, Rick, eu não sei se dá tempo de você ouvir rádio ou não, mas eu queria fazer uma pergunta para finalizar, que nós estamos... Voou, como sempre, né? Quando a conversa é boa, voa. Fica metade das perguntas sem a gente fazer. Eu queria que você, no pouco que você ouve, ou muito que se ouve, não sei se você está ouvindo ou não, mas como é que você enxerga hoje o rádio, essa parte criativa no rádio? Você acha que ele podia ser mais ousado, ele podia ser mais criativo, esgotou essa parte de criatividade, né, das sacadas do rádio, do que ele pode fazer? Como é que você vê o rádio hoje? Esgotou em algumas rádios, né? Porque elas fazem a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Mas tem rádios que se diferenciam, tá? Eu gosto muito da Educadora FM de Campinas, da Blink 102, tá? Acho que é Campo Grande. Eu estou anotando, que eu vou ouvir essas rádios que você está falando aí, ó. Pode ouvir, você vai ver que é um diferencial enorme das rádios. A Educadora de Campinas é a rádio pop jovem, está em primeiro lugar, cara. Primeiro lugar, eu acho que é a única no Brasil, nesse formato, em primeiro lugar geral no Ibope. Então, e tem algumas outras, talvez eu não lembre agora. Fazem Entendi. Então, entendeu? Fazem coisas que que me surpreendem, sabe? Me surpreendem. Coisas que você fala, eu diria, cara, eu jamais teria essa ideia. Então, assim, que bacana. Entendeu? E o que a gente precisa hoje é ser surpreendido no rádio. Eu acho que ele já foi muito surpreendente, mas hoje ele ficou meio pamonha, sabe? Então, ele tem esse poder da surpresa. Uhum. O Rick,
Queria te agradecer demais esse bate-papo, irmão. Passou voando, foi rápido, né? E já deu nossa hora aqui. E reforçar para a galera o que a gente conversou aqui, a importância que tem o trabalho, né, de um produtor, de um image producer, de um cara que, né, ele cria a cara da tua rádio, né? Isso, lembrando, isso não transfere a responsabilidade para o Rick Chambers e para a R15. É muito importante que você, diretor artístico, coordenador, que você tenha noção, que você tenha muito claro na sua cabeça que rádio você quer fazer, para quem você quer falar, até mesmo para que você consiga escolher, pode ter até a ajuda dele, mas escolher o melhor produto que identifica com o perfil do que você quer fazer. Agora, lembra disso, essa plástica toda de vinhetas e tudo mais é como a roupa que você veste. Se você não tiver carinho, cuidado, você vai de bunda de fora, vai de calça rasgada numa festa e não vai pegar bem. Então, é bom sempre estar bem vestido, não é isso, querido? É isso mesmo. A imagem também conta muito, né? Porque tem rádios assim que não investem em plástica e não sei exatamente por quê, estão muito bem posicionadas. Assim, são casos bem isolados, tá? Uma aqui e outra ali. Mas a imagem conta muito. Muito mesmo. Eu acho que são casos isolados e que geralmente, Rick, a programação musical, a música tem uma importância fundamental na sua audiência, né? Toda essa plástica, isso é minha opinião, de gaiato aqui, toda a plástica, promoção, os comunicadores, eles terminam de fazer uma costura que é como se fosse aquela parte de sintonia fina no carro, né? O meu motor é Ferrari, mas não basta ser Ferrari, você tem um mecânico que ele faz os ajustes finos, né? A aerodinâmica, a carburação e tudo, é todo esse contexto. Em praças em que musicalmente ele não encontra nenhuma concorrência, ele é o que entrega melhor o que o ouvinte quer ouvir, eu acho que ele tende ainda assim permanecer em primeiro lugar, né, sem nenhum tipo de pressão de outra emissora. Agora, fica aí um perigo eminente, porque no dia que uma emissora resolver apostar no mesmo segmento e ela vir com toda essa afinação, aí, meu amigo, é certo que ele vai ser ultrapassado na primeira volta, na primeira curva, vai passar um caboclo voando que ele não vai nem ver. Ele vai falar, que foi isso? Foi o cara que investiu na plástica. Ele te levou embora. Oh, caramba. Querido. Muito obrigado pelo seu convite. Foi uma surpresa, fiquei muito feliz, tá? Obrigado pela oportunidade. E eu queria mandar um abraço também para o Gabriel Passaju, para o Hermes Negrão, da Audio Studio, que são amigões meus desse nosso mundo. E isso aí. Perfeito. Eu que agradeço, meu querido. Você é referência na história do rádio. Você ajudou a contar um capítulo e conta até hoje, todos os dias, ajudando a trazer qualidade, prestígio para esse nosso meio. E é isso que a gente precisa, se profissionalizar, qualificar e fazer uma entrega bem feita para quem ouve. E você é fundamental, você ajuda demais diversas rádios no Brasil afora com esse trabalho maravilhoso que você faz e com qualidade. Parabéns, meu velho, você arranca leite de pedra com esse Akai 4000 dB aí que você está usando. Obrigado. Valeu, Rick. Um abraço, irmão. Tchau.